Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. A nossa bancada hoje aqui está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plácido e doutora Márcia Plácido Lula da Silva. Não Claro, né, doutor? Eu esqueci do Lula, né? No meio do nome. Não esqueci. Mas ele é inesquecível, não é, doutor? Bom, Doutora Luiz? inesquecível para vocês, né? No bom sentido. Para nós é inesquecível, no mau sentido. Mas... Não, doutora Luiz, o senhor traz o presidente Lula à baila a cada assunto que nós vamos debater. É que eu sou provocado, Bem, eu queria só fazer um pequeno comentário que em relação a esse governo que está aí, que a gente sabe que não vale nada esse governo, ele está achando uma brecha para dar aumento aos servidores. Nessa crise econômica que a gente está, estão querendo onerar mais ainda a máquina pública. Os servidores públicos, na verdade, a maioria ganha muito pouco. A maioria ganha. Nós temos assim, uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide estão aqueles, os que se chamam os nababos. E lá embaixo da pirâmide estão aqueles que ganham uma miséria desgraçada. E ainda estão querendo aumentar, e vai aumentando cada vez mais a distância entre a base e o topo da pirâmide. Esse dia eu estava conversando com um funcionário até do judiciário, e ele dizendo que ganha uma miséria. Olha, e ele disse assim, eu tenho até vergonha de mostrar o meu contra-cheque, ele disse. Mas como? A maioria dos funcionários judiciários tem um salário razoável. É que eu não tenho padrinho, nunca consegui incorporar uma gratificação, coisa parecida. Os meus colegas até ganham relativamente bem. Eu não tenho compadrio, não tenho padrinho lá dentro. Mas essa questão aí do governo querer dar esse aumento aos servidores, acho que não é o momento apropriado, porque o país vem de uma pandemia em que a economia esteve estagnada, Então, isso aí é a maldita, a desgraçada reeleição, Que o político, para ser reeleito, ele dá até as calças e talvez algo mais. Se ele puder dar, ele dá. Esse homem aí, esse Bolsonaro tem uma obsessão pela reeleição, Dizia que não era candidato à reeleição, mas, na verdade, desde o primeiro dia que ele pisou no Palácio do Planalto, ele só pensa em reeleição. Fica aí o registro. Mas e aí, doutora Márcia, qual é a pauta aí? Vamos iniciar. Onde é que é a pauta aí? A doutora Ângela, que é a nossa coordenadora, então, que vai nos passar a pauta. Vamos lá, doutora Ângela. Mas eu tenho que esclarecer que essa semana a pauta foi elaborada pela doutora Márcia, Foi assim, e muito bem elaborada, uma pauta muito boa, e com a colaboração do Dr. Fernando. O Lula no Parlamento Europeu, Moro candidato e Bolsonaro em Dubai, Coisa mais linda, Fazendo turismo lá. Turismo. Ou seja, doutora Ângela, uma pauta isenta, a nossa pauta. Muito. Vamos lá. Isenta, vamos lá, quem é que inicia aí? A doutora Márcia pode começar. Vamos lá, doutora Márcia, vamos lá. Eu já dou um pitaco, doutora Luiz. Pode dar. Realmente, o senhor tem toda a razão quando falou nessa proposta de aumento aos servidores, que é somente cunho eleitoreiro, como sempre se faz em eleições, e também soou como querer jogar o parlamento contra a população, que é atrelado à aprovação da PEC dos precatórios. Então, é de cunho puramente eleitoreiro e para melhorar a imagem do homem que vendeu a alma para o diabo. É o próprio Bolsonaro, o coisa ruim, tentando melhorar sua imagem perante a população, perante os funcionários públicos e perante a população que ele está perdendo seu prestígio, ou seja, para o Auxílio Brasil, depende da aprovação da PEC dos precatórios, para ele tentar realmente voltar a ter um pouco de credibilidade perante a grande população pobre do Brasil. Vamos sentar um minuto, gente. Doutor Luiz Fernando, eu acho que ele não vendeu só a alma, ele vendeu o corpo inteiro.
Gente, ele é o próprio Satanás, ele não vendeu nem comprou. Ele é o próprio diabo. Mas não vamos atrás, o Lula também já tinha vendido a alma para o diabo, né? Não, senhor. Não, senhor. Então, essa mas observação eu queria fazer em relação ao que o senhor tinha introduzido no começo, na abertura do programa, então. Agora eu passo a palavra à doutora Márcia. Bem, eu gostaria de falar, então, sobre essa estada do presidente Lula na Europa, não é que demonstra a grandeza do estadista, não é? Ele foi convidado para se manifestar, então, ele foi ovacionado por eurodeputados, né, numa conferência de alto nível da América Latina na segunda-feira, né? Então, ele fez um discurso que foi bastante comentado, né? Certamente não, acredito que não tenha sido na mídia tradicional, mas eu li muitas coisas a respeito no site Terra, por exemplo, né? E em outros sites alternativos. Então, o presidente Lula ele foi bastante cirúrgico, porque ele é muito questionado quanto à candidatura, né? E, na verdade, ele não é candidato à presidência ainda, não é? Nem o Moro também não é. Isso é uma provocação, doutora Luiz. Nem o Moro também não é candidato ainda. O Moro ele falou isso no Bial, na verdade. Então, assim, ó, esse evento foi promovido por um bloco social-democrata do Parlamento Europeu, né? O bloco é intitulado Juntos durante a Crise para uma Nova Agenda Progressista. Então, foi muito interessante, assim, porque o objetivo era debater as maneiras do mundo sair mais forte da pandemia, né? Então, assim, ó, gente, aí eu fico pensando, o presidente Lula faz, assim, né, observações bastante pertinentes, né, até porque, assim, ó, é quem já fez acontecer, não é? Que sabe exatamente como fazer, porque, na verdade, quando o presidente Lula entrou no governo, era 12%, né, a inflação e também 12% de desempregados, né, no Brasil todo. E nós vimos, né, o que aconteceu durante o governo popular, né, que simplesmente o FMI foi pago, né, tudo que aconteceu, né, todas as benesses, toda a melhoria que a população teve. Né, um país que realmente foi extremamente feliz durante o período do presidente Lula. Então, assim, gente... Tirando o período da corrupção, né? Corrupção é por sua conta e risco, doutora Luísio. Então, assim, ó, o que o presidente Lula fez lá, né? A demonstração de que é possível resolver os problemas do povo pobre, né? Colocando o pobre no orçamento. Ele foi extremamente aplaudido. E daí, ontem, eu estava assistindo, né, a uma mídia alternativa que colocou a chegada do presidente Lula, né, para fazer esse discurso, né, esse discurso histórico que o presidente Lula fez, e depois a chegada, né, do atual, né, mandatário do país nos Emirados Árabes, ele chegando também para se manifestar, e simplesmente não existe, as pessoas parecem assim, né, que estão mortas ali olhando para aquela criatura, né, para aquele genocida, porque as pessoas não têm nem o que, né, não têm o que aplaudir naquela pessoa, ele não tem o que dizer. E daí eu me questiono, o que essa criatura foi fazer lá, além de gastar dinheiro público, além de levar toda essa comitiva imensa que levou, além de levar o seu filho, o Dudu Bananinha, se não me engano, nessa feita foi o Dudu Bananinha. E o Flávio também. Então, o Flávio também. Aí o que é que o Lula está fazendo? Além o Eduardo já está acostumado a ir lá para o mundo árabe. E até além de ficar lá na vitrine, o que é que o Lula está trazendo para o Brasil com esse Mas o Lula é presidente do país, doutora Luísio, ele é tratado como se fosse. Mas é ele o presidente? O que ele vai trazer para o país se é o verme que está governando o país? Tem que trazer o Bolsonaro. Então, o que é que ele vai fazer lá? O que é que ele foi fazer lá? Ele foi convidado, foi homenageado. Ele foi lá receber uma homenagem. Ele gosta de uma homenagemzinha, né? Ele merece. Quem então, não gosta... A doutora Márcia falou que ele foi lá para tentar... Ele já foi presidente, sabe o que fazer. Em relação à corrupção, eu digo que ele sabe fazer muito bem.
Doutor Aloysio, o meu silêncio eloquente. Tomara que ele não volte a sentir cócegas na mão para meter a mão no dinheiro público. Não, ele não sentiu, doutor Aloysio. O senhor sabe que sabe. Né? Tomara. Então, assim, porque, na verdade, doutora Márcia, claro, né, o único político da esquerda que eu conheço aqui na América do Sul é o Mujica, que é pobre de maré. E o Lula... o Lula é milionário. O Lula é mais rico do que a maioria dos brasileiros. O Lula está lá no topo da pirâmide. Doutor Aloysio, na gestão do presidente Lula foram criados 22 milhões de empregos, doutor Aloysio. Né? Assim, ó, a extrema-direita não tolera isso. Né? A direita não suporta essa realidade, né, do presidente Lula ter sido esse presidente fantástico que foi. Então, é isso que incomoda bastante. Então, talvez por isso, o país estava indo bem, muito economicamente, que ele resolveu pegar um pouco de dinheiro do país, né? Olha, doutor Aloysio, o Zapatero, por exemplo, né, que é o ex-primeiro-ministro socialista espanhol, né, teceu elogios rasgados ao presidente Lula. Inclusive, ele estava vindo ao Brasil na época que o presidente Lula era preso político, né, mas, felizmente, ele conseguiu visitar o presidente já depois de ter saído do calabouço lá de Curitiba, né, porque o STF já estava se reacreditando e colocando o Marreco no seu devido lugar de juiz suspeito e incompetente. Né? Então, felizmente, foi isso que aconteceu. Então, assim, eu acho que o Supremo não estava se reacreditando. O Supremo estava a serviço do sistema para derrubar a intenção de punir os corruptos, porque o Supremo... sistema era Lava Jato, doutor Aloysio. O Supremo faz parte do sistema. O sistema é um conjunto de fatores muito forte, que integra legislativo, judiciário. Doutor Aloysio, graças ao Sérgio Moro, graças a Deltan Dallagnol, ao Januário, a essa gente toda dessa quadrilha lá de Curitiba, aconteceu novamente o que não acontecia há muitos anos, graças ao Bolsonaro, que o Moro ajudou a parir. Hoje, doutor Aloysio, crianças desmaiando de fome em salas de aula em São Paulo. Né? Onde estão aquelas escolas, gente, que forneciam alimentação? As escolas que lutavam para que não acontecesse a evasão escolar? Com o PT no governo não vai acontecer isso. Né? Vai ser o país das maravilhas. Isso não acontecia. Vai ser o país das maravilhas. Era, né? Mas daí veio a Lava Jato. O país das igualdades, pelo menos, vai ser. O país das igualdades, pelo menos, vai ser. Então, o Mujica, sim, o Mujica, aquele fazia as coisas pelo Uruguai. Aquele não visava, e não tem, por exemplo, não se tem informações de que ele tivesse envolvido em alguma corrupção, Mujica. Ele tem lá um Fusquinha 0 quilômetro, e tem um sítiozinho lá para morar. O Lula tem 9 milhões no plano de saúde, tem apartamento em São Bernardo do Campo, e fora outras coisitas mais. Bom, era isso que eu tinha a falar sobre o presidente Lula no exterior. Eu sei que dói, doutor Aloysio, porque, inclusive, né, nesse encontro, o seu candidato foi citado, né, como um juiz parcial. Né? Doutora Márcia, né, assim, eu interrompi, mas é que me veio... Não, por favor, doutora Ângela. Eu insisti tanto para o doutor Aloysio votar no Haddad, tanto que, segundo ele votou no Haddad. Mas eu acho que hoje, pensando, eu deveria ter deixado ele votar no Bolsonaro, para pelo menos poder olhar e dizer, olha o teu candidato. Não ia votar no Bolsonaro, ia votar em branco. Não, tu ia votar no Bolsonaro. Não, em branco. Já tinha dito que esse homem não era bom. Mas o senhor é agora, né, doutora? Vou perguntar para vocês aqui, ó. Algum de vocês aqui votou no Collor, em 89? Não. Eu não votava ainda, eu era menor. Votaram em quem? Eu votei, naquela eleição do Collor foi de 90. Votei no Brizola. Eu votei no Lula. Eu votei no Brizola também. E eu no Lula. E eu já naquela ocasião também votei no Brizola. Eu entendia que o Collor ali era um engodo, era um pacote que foi gestado pela Globo. Isso não resta dúvida. No segundo turno, eu votei no Lula. Tal qual o Moro é um pacote gestado pela Globo. Bom, se ela estiver gestando o Moro, vai estar no bom caminho, porque esse é bom candidato.
Pescou essa serpente que liquidou com o país, doutora Luísa. Olha, ouvindo isso, dá vontade de rir. Tá, mas vamos lá, vamos adiante. Vamos adiante. Bom, doutora Luísa... Sérgio Moro é o homem que vai endireitar esse país. Pare de fazer campanha, o senhor Aqui, ó, mesmo ele é uma pessoa relativamente jovem. Doutora Luísa, quem ficou com vontade de rir agora fui eu. O Lula já está quase com o pé na cova, 75 anos, continuamos já 80. Não, já 76. O Lula tem que botar o chinelo, tem que botar o chinelo e o pijama e ir para casa. O Lula já fez o preconceituoso com os idosos. É muito preconceituoso com os idosos. Preconceito contra os idosos, numa não é frase, contra os idosos, é que tem que colocar sangue novo, nessa política. Tem que botar o chinelo e o Luciano Hang como velho da van. Ele já governou 8 anos, gente. Depois botou outro lá para governar mais 6. E agora vai de novo. Ele já prestou o serviço dele. Esse é o senhor que está dizendo. Mal, na minha opinião, bem na opinião de vocês, bota o pijaminha, bota o chinelinho e vai para casa. Está na hora. É lamentável, doutora Luísa. Olha, eu conheço um idoso que eu acho que eu vou ter que dizer isso para ele. Bota o pijaminha e fica em casa. Vamos deixar o comando do país para as pessoas mais novas e mais capacitadas. Que isso? A pessoa parece golpista. Anos tem experiência. Agora o senhor vai me dizer que tem um advogado jovem, bem jovem, que vai ter mais experiência do que nós todos. Pode ter. Porque idade não é garantia de conhecimento. Não é garantia, mas de experiência, sim. Bem, e vocês não sei se vocês viram essa semana, então, só no en passant, como dizia o falecido Floreal, o Bial lá no programa, quando ouviu o Sérgio Moro, semana passada, eu acho, me fez uma pergunta. Por que o senhor, em 2016, disse que não era candidato a cargo eletivo jamais? E por que mudou de ideia? Ele deu uma resposta assim, muito convincente. E, naquele momento, o país estava imbuído de acabar com essa corrupção desenfreada e parece que o país estava entrando nos trilhos. Depois ele viu que a coisa não era bem assim, começaram a desmontar a Lava Jato, a corrupção voltou a imperar, e aí ele entendeu que a contribuição que ele deu na Lava Jato não conseguiu resolver o problema do país e entendeu que na política pode ser que ele possa fazer muito mais do que fazia como juiz da Lava Jato. O Moro deu o primeiro passo. É a função do presidente combater a corrupção? Como é a função do presidente combater a corrupção? Ele é o mandatário número 1 do país. É função dele, sim. Não é função. Não é, senhor. Não é função. Não, senhor. Não, porque o presidente federal. Então ele pode. Então, vocês podem roubar o dinheiro público, eu não faço nada. Não, senhor, não é a função do presidente. A função do presidente é governar o país. E dentre o governar o país não está criar leis para combater a corrupção? Não. Mas quem cria lei, quem é do presidente? Mas ele faz o projeto, o projeto de lei e manda para o Congresso. Ele pode fazer, que vai ser discutido no parlamento, mas ele não vai legislar. Não, o governante bom, ele faz o projeto e envia. Como o Moro fez um bom projeto, o pacote anticrime. Um lixo de projeto, doutora Luísa, o anticorrupção, pelo amor de Deus. Isso, Ele pegava ele queria dar licença para a polícia matar preto, pobre, periférico. Doutora Márcia, eu acho que a senhora faz parte do sistema, que gosta de derrubar... Eu acho que o senhor faz parte do sistema. Doutora Luísa, esse homem é ridículo. Ele é um bombril. Assim, primeiro ele foi magistrado igual a cara dele, né? Assim, não conseguiu combater a corrupção, então agora eu vou lá, ele joga nas 11. Na Lava Jato, eu vou para a política agora, eu vou ele combateu. Toda a besteira que eu fiz. Na Lava Jato, ele combateu a corrupção. De forma exemplar. De forma exemplar. Por isso ele é parcial. Não é a função do juiz também. Como não é do juiz? Ele estava para julgar. Para julgar de acordo com as provas. Ele está ali para julgar com equidistância. Eu já vi aqui que a maioria da minha bancada
endossa atos de corrupção. Não, Não jamais. endossamos, mas não gostamos de processos que não seguem o devido processo legal, não seguem o seu rito, que simplesmente fazem assim, ó, cometem crime, né, sob a desculpa de que estão combatendo o crime. Foram criminosos de toga. E os que cometem a apropriação do dinheiro público não são. Se provar, julga e condena. Prova, exatamente. Prova. O Ministério Público oferece a denúncia e a prova. Porque nessa, não é o denunciado que tem que provar a sua inocência. Nessa, é o MP que tem que demonstrar nessa, a culpa. Nessa discussão aqui, ó, nós não chegamos a lugar nenhum. Não sabemos o que é que veio primeiro, a galinha ou o ovo. Nós deveríamos chegar, porque nós todos somos advogados. Mas, doutora Luísa, está tudo não, doutora, a esquerda é parcial. A esquerda só enxerga aquilo que é conveniente. A esquerda não faz meia-culpa. A esquerda não faz meia-culpa. Não reconhece os erros que ela comete. A esquerda se acha acima do bem e do mal. Que defende as nossas prerrogativas. Não estou falando como esquerdista. Eu estou falando como advogado aqui. Não como esquerdista. Não só, doutor Fernando, desculpe a interrupção, não só as nossas prerrogativas, como os direitos fundamentais. Dos nossos clientes. Por favor, por que as pessoas não têm direito a ter um julgamento justo? Exatamente. Porque já pré-julgaram. Todos os réus. Só um pouquinho. Todos os réus da Lava Jato não tiveram julgamento justo. Todos os réus. Não. O presidente Lula, em específico, não teve. Claro, o santinho de vocês não foi. O resto todos foi. Né? E por que foi tudo anulado, doutora Luísio? Como tudo anulado? Por que foi tudo anulado? Bom, é que o Lula tem cacife em Brasília. Não, o senhor deveria dizer o seguinte, que o seu queridinho... Vocês viram, essa semana agora... O Sérgio Moro, essa simplesmente, semana, ele prestou um desserviço à Lava Jato, porque ele fez tanta coisa errada. Essa semana agora... Os erros materiais que aconteceram... Essa semana agora, o Duque, o diretor da Petrobras, foi julgado pelo Moro, né? Não sei, doutora Luísa. Foi. Era da Lava Jato, foi. As condenações dele foram mantidas, agora o TRF aumentou a pena de 6 para 12 anos pela corrupção da Petrobras. Qual o TRF? O TRF é 4. É o que julgou o recurso da Lava Jato. Ou seja, ele não tinha padrinho. O Lula tinha. Felizmente, ele tinha. O Lula tem muita influência em Brasil. Né? Principalmente. Luiz, o presidente Lula não tinha padrinho. O presidente Lula não tinha, era a culpa que estavam sendo impingida a ele. Não tinham provas contra ele. Não tinha prova alguma. Só tinha convicção, doutora Luísio. Doutora Luísio, um procurador da República dizer assim, ó, não me peçam provas, porque o simples fato de não ter prova já é uma prova. Meu Deus do céu! Essa frase está desvirtuada. Recebemos procurador que agora saiu do Ministério Público para concorrer a deputado federal. E, de repente, vai fazer um bom trabalho na política. Vai. É uma pessoa imbuída, de botar os ladrões na cadeia e faz um bom trabalho. É que agora tem 42 processos contra ele. O problema todo é o Conselho seguinte. Superior do Ministério Público. Brasília, aquela politicagem de Brasília, inclusive detesto todos os membros da Lava Jato. Para eles não interessa que a corrupção seja combatida, porque eles praticam corrupção. Mas o chefe do Ministério Público que acabou com a Lava Jato, não foi? O próprio chefe do Ministério Público. É um cobra-mandado desse governo aí que não presta. Ou seja... E por que nos governos populares isso nunca aconteceu? Por que o chefe do Ministério acabou com a Lava Jato? Por que não teve interferência do governo popular, doutora Ele faz parte do sistema. E por que o governo popular não fez a mesma coisa? Não existia na Lava Jato naquela época? Em 2013, doutora Luísa, começou a Lava Jato. Não, iniciou lá. Teve interferência da presidenta Dilma? Não, mas ela recém estava iniciando. Quando a Lava Jato começou a botar... doutora Luísa, o presidente Lula... Quando a Lava Jato começou a botar os corruptos na cadeia, aí o sistema se voltou contra ela. Doutora Luísa, me garanta a palavra, como diria o Randolfo Rodrigues. Mentirosas. Começou a botar na cadeia para obter delações premiadas mentirosas. O dono lá criminosas. O dono daquela construtora grande, a OAS. Odebrecht. Ele também
Ele ficou 2 anos preso lá e aceitou pagar a indenização, reconheceu a culpa dele. Então, ou seja... Agora ele desmentiu toda a delação dele. Não, só um pouquinho. Então, ali desmentiu a delação dele agora. significa que havia corrupto e não havia, então, corruptor. E agora ele afirmou que ele fez uma delação mentirosa. É? Olha, sim, exatamente. Ele disse que ele foi obrigado a fazer a delação mentirosa. Contando, o Léo Pinheiro disse a mesma coisa. Depois que ele sai da cadeia, aí eles foram torturados na polícia, aí eles apanharam, aí eles foram pro pau de arara. Aí depois que eles estão livres, aí eles desmentem tudo que foi dito. A gente que atua na área criminal sabe. Criminoso não vai preso. Não, o criminoso entende bem o método utilizado pelo cospe tudo. A gente sabe o método que ele fez. Depois que ele sai de lá, não era bem assim. Exatamente. A gente sabe o método utilizado pelo Moro. A gente sabe como é que agem os criminosos. O Moro é fascista. Doutora Luísa, como diria Randolfo Rodrigues, o senhor me garanta a palavra, por favor, já que o senhor falou no Sérgio Moro. Vamos lá. Ele esteve lá na rede golpista, né? Então, assim, o que ele... Eu não assisti, felizmente, né? Não assisto essa porcaria, mas assim, ele foi perguntado, né? Ele falou sobre o Pastore, né? Que o assessoraria em relação à macroeconomia, né? E daí perguntaram para ele sobre o preço do combustível. E daí qual foi a resposta dele? É importante controlar a inflação e que seria com um modelo econômico de... Travou, doutora Márcia. Não. Ele diz isso. Ele gastou só 6% do orçamento do Ministério da Justiça. Tudo bem. Perguntado também sobre os indígenas. O que ele falou? Que no período que ele foi ministro, ele percebeu que há situações diferentes entre os indígenas, né? Aqueles que estão isolados e os que desejam ter atividade econômica. Né? Então, assim, o que ele disse? É preciso ter amparo e solução para cada situação. Ou seja, solução zero. Tá? Aí ele diz o seguinte, que ele gostaria de ser candidato, ser presidente, para colocar o Brasil nos trilhos. Um Brasil que estava nos trilhos e ele ajudou a tirar. Agora ele quer colocar como ele fez com as empresas que ele faliu e depois foi trabalhar na recuperação social e encher os bolsos de dinheiro. Ele ajudou a tirar dos trilhos por quê? Como que ele tirou, doutor Luiz? Destruindo a economia do país. Foi? Outra coisa que ele falou nos extremos. Como é que ele diz o seguinte, como é que ele destruiu a economia do país? O senhor sabe as construtoras que ele acabou com 4 milhões de empregos. Como assim o Deltan dizia nos diálogos, assim, vamos terminar com a empresa, morrendo de rir. Assim, me sinto habilitado a construir esse projeto de país. Né? Respondeu sobre a disputa eleitoral. É importante evitar que o país caia no desespero de extremos, referindo-se a Bolsonaro e a Lula. Ele é um extremista de direita. Ele talvez seja mais fascista do que o Verme, ou tanto ou mais. Tá? Aí ele falou que ele está conversando com o ACM Neto. Então, ele que é tão contra a corrupção, ele é a favor do DEM e do PP. Ele defendeu o legado da Lava Jato. O que a Lava Jato deixou além da fome e do desemprego? E do Bolsonaro? A Lava Jato, no momento, pôs medo aos políticos corruptos. Ela intimidou todo mundo. Ela intimidou os corruptos. Infelizmente, não conseguiu realizar todo o trabalho por causas alheias à vontade dela. Graças a Deus. Graças a Deus que conseguiu realizar o trabalho, que é um trabalho de péssima qualidade. Não fosse a Lava Jato... Desculpe, doutora Luísa. Depois da extinção da Lava Jato, vocês já viram o que está de corrupção? Até lá o presidente lá do Senado, lá o Alcolumbre, lá está envolvido em... Não tem, olha, eu tenho 10 dedos na mão. Estão envolvendo ele, né, doutor? 9, envolvendo ele. Se eu pegar os dedos da minha mão, 9 do nosso Congresso, do nosso Clube de Brasília, são corruptos. Só um que se salva. O Alcolumbre está sendo envolvido porque não coloca em votação lá a sabatina do indicado pelo Jair Bolsonaro. Não, mas por isso que ele está sendo envolvido. Não, acho que também não é assim. Ali foram ouvidos assessores que eram fantasmas. Só iam lá para nunca trabalhar. Também foram ouvidos assessores do Jair Bolsonaro, dos filhos dele, e no que deu?
Em nada até agora. O problema é o seguinte, quando se acusa os interesses da esquerda, é tudo mentira, né? Agora, quando se acusa os outros, é tudo verdade. Esse, para mim, é o defeito capital do PT, da esquerda. E vice-versa, né? Como? O que é, doutora Ângela? Tem a ver com isso? O que é, doutora Ângela? Vice-versa. Já estão aí fazendo a defesa do Alcolumbre aí, ó, à esquerda. Por quê? Está envolvido em corrupção e aquilo que também estava envolvido o PT, ou seja, unidos para sempre na corrupção. Doutora Aloísio, não adianta, o senhor não vai conseguir colocar essa pecha na esquerda. Doutora Márcia, a corrupção, porque não é verdadeira. A corrupção que houve nesse país, ninguém esquece. Eu estou só esperando de que animal ele vai nos chamar hoje. Eu já chamei o Moro de asno, mas ele nem notou. O Moro disse o seguinte, ele só não se manifestou quanto ao STF. É um conceito próprio, né? Isso é um conceito próprio seu. Eu respeito, né? A senhora acha que ele é um asno? Que fica achando que ele é um asno. Eu acho que tem a profundidade jurídica. Se ele é um marreco, que fica achando que ele é um marreco. Ele é um marreco, doutora Márcia. Ele é um marreco. Agora, quando ele assumir a presidência da República, vocês vão ver o que é bom para tosse. Os corruptos, se ele ganhar a presidência da República, os corruptos vão fugir tudo no dia seguinte do Brasil. Doutora Luiz, aí eles vão lá para a Venezuela, vão lá para a Venezuela fugir, ficar sob a tutela do Maduro, vão ir lá para a Bolívia, do Evo Morales. Os amiguinhos do Marreco se dão muito bem. Ele foi a público dizer que o Onix tinha se arrependido do Caixa 2. Pediu desculpas. Por isso foi perdoado. E os da esquerda os da esquerda não se arrependeram. Doutora Luísa, a senhora viu como a esquerda é inesquecível para o senhor, como é importante mesmo? Doutora Márcia, assim, ó, as paixões reprimidas, eu não tenho nada, eu não tenho nada contra a esquerda. Não tenho nada contra a esquerda. Eu só tenho contra os atos que eles praticaram. Só tenho contra os atos que eles praticaram. Claro, claro. Foram nocivos que quase quebraram o país. 5 de dezembro, não quebraram por pouco. Faltou pouco para a esquerda quebrar o país. Estava esperando o Bolsonaro chegar para quebrar o país. Falta pouco para e nós temos esse Bolsonaro aí por causa da culpa do PT. Você já sabe, já falei isso? Não, é pelo o Bolsonaro é culpa do PT. Se o PT retira a candidatura do Haddad, o Ciro ganhava desse milico. O PT é culpado de tudo. Ele enlouquece. De tudo. O senhor sabe que tudo é culpa do PT. A esquerda era autossuficiente, achava que com o Haddad ganhava dele, quando as pesquisas indicavam que não, que para ganhar do Bolsonaro só o Ciro Gomes. Quanto fake news? O senhor até hoje recebe fake news no seu WhatsApp e fica assim. Porque na época da campanha, o senhor não recebia. As pessoas ainda não tinham mostrado a cara. O que tem a ver isso com os fatos? O Bolsonaro se elegeu com fake news. Não. 4 anos num programa de humor. Bolsonaro se elegeu por causa do PT. Porque o PT, quando... Sim, doutora Luísa, só para complementar. Não, o senhor já falou bastante hoje, agora eu vou... Só para complementar. Caçaram a minha palavra, pronto. Caçaram a minha palavra, pronto. Estou com a palavra caçada. Então, caça a minha, eu caço a sua, e assim a gente entende. Estou caçado. A esquerda até isso. A esquerda até a palavra caça das pessoas. Ele não vai deixar eu falar. Fale, doutora Luísa. Para verde, xingue a esquerda. Eu já até esqueci o que eu ia dizer. Por quê? Porque era verdade o que eu estava dizendo. Muito. O senhor só sabe falar do PT. Eu acho que o PT é culpado. É culpado mesmo. Contra fatos não há argumentos. O PT é culpado pela eleição do Bolsonaro porque tudo que queriam era tirar o PT das eleições. E o Moro conseguiu. Então,
Tá? Não foi o Moro, foi 54 milhões de brasileiros. Foram 54. Não foi o Moro, não foi o Moro. Olha, doutora foi Luiz, 54 milhões de brasileiros. Tanta gente que acredita em fake news até hoje, que eu fico assim, mas como é que pode? Como é que pode? Uma pessoa que é um empresário, o outro tem uma graduação, o outro é um contador, e eu assim, como é que acreditam numa fake news? E tem coragem de propagar isso ainda nos dias atuais, né? Nos tempos de hoje. A doutora Márcia e o doutor Luiz Fernando, vocês militam na esquerda desde que idade? Eu, 13 anos. Acho que desde 89, por aí. Ok, dá uns 40 anos, 40 e poucos anos. Uns 32, 33 anos. É aquela história, o cachimbo faz a boca torta. Vocês começaram a militar ali, foram doutrinados de que a esquerda era a salvação, era a salvação do mundo, e depois que a boca entorta, não volta mais para o lugar. Faz 44 anos, doutora Luiz, que eu milito na esquerda. Nunca tive preconceito. Fez a boca torta. Em relação a pobre, aí ficou só com aquela visão na qual foi implantado. E a direita sempre foi preconceituosa. Então, por isso que eu pendi para a esquerda. Vocês da esquerda tiveram a implantação de falsas memórias. Semelhante não, sabe o que foi? Sabe de quem é a culpa, doutora Luiz? Quem passa pela ditadura tem a tendência de ir para a esquerda. Quem passa pela ditadura, a tendência natural é ser esquerdista. Quem vê certos tipos de preconceitos que existem nesse país, ele tem a obrigação de ser esquerdista. Não é uma questão de optar. Por que a obrigação de ser esquerdista? Ele pode ser da direita, todo partido de direita tem preconceito com pobre, tem preconceito com preto, com gay, com mulheres. Então, eu, como não tenho nenhum tipo de preconceito, eu também não tenho. Que ser de esquerda. Eu também não tenho nenhum preconceito e não sou de esquerda. Ah, que bom, só deveria ser de esquerda. Deveria. Olha, ele só tem preconceito contra o PT, doutor Deus Fernando. me livre. O resto ele não tem. Eu não tenho preconceito contra o PT. Agora, eu enxergo o que ele fez de errado. Vocês não. Vocês não enxergam o que a esquerda fez de errado. Se o senhor enxergasse as coisas como o senhor diz que enxerga, o senhor nunca teria nos dito durante 3 anos, deixe o homem governar. Se a esquerda estivesse correta, o país predominantemente era governado pela esquerda, e não é. É uma minoria de países que a esquerda... O país é constituído de grande parte da população que não tem conhecimento. Quantos países nós temos na Terra? Quantos países? Uns 200? Mais de 200? Para saber distinguir entre uma verdade e uma fake news. Mas vamos não foge, não foge da pergunta. É capaz de induzir não foge as pessoas da pergunta. a acreditarem em grandes mentiras. Você está fugindo da pergunta. As pessoas mas é que ele não concluiu o raciocínio, doutora Luiz. A doutora Luiz não deixa ninguém falar. Então, o país deve ter o quê? Mais de 200 países, né? Não tem 20 países, 10%. Nem ele sabe mais o que está falando. Não, só um pouquinho. Nós temos em torno de 200 países no mundo todo. Tá? Menos que 10%, seriam 20%, são governados pela esquerda. Então, se a esquerda fosse essa maravilha que vocês preconizam, né, nós teríamos o contrário, 90% sendo governado pela esquerda e só 10% pela direita. Né? E vocês são minoria. Vocês são minoria. Vocês são minoria no mundo. E daí? Se vocês estivessem certo, se vocês estivessem certo, seriam maioria. O senhor fala. Como o próprio senhor fala, Luiz, as elites dominantes têm poder econômico para impor as suas condições de regramento no mundo. Então, quem tem dinheiro tem poder. Quem tem o poder faz chegar ao governo a extrema-direita. É isso que acontece. Por isso tem 90%. 10% que tem riqueza domina 90% que não tem o capital. O doutor Aloysio coloca esse exemplo tão infeliz, porque parece assim que no mundo
Todo mundo é perfeito, menos os países de esquerda. E a gente sabe que não é. Ditaduras estão rolando ali pelo mundo. Os da esquerda são perfeitos. Fome. Não. Os da esquerda são perfeitos. Tipo a Venezuela. Vai entender. Tipo a Venezuela é perfeita. Não é perfeito, mas é mais justo. Os governos que temos no mundo, parlamentarismo, temos ditaduras, temos países sem governo. A Venezuela, que é a esquerda, é perfeita, né? Mas por que o senhor coloca isso? Então, assim, a Espanha... Para comparar com o Brasil. Parlamentarista é perfeita. É perfeita? A Espanha é perfeita? Melhor que o Brasil melhor que o Brasil, sim. Qualquer país da Europa é melhor que o Brasil. Principalmente quando o PT é governo. Isso é fato. Isso não é o sistema de governo. É fato. Qualquer país da Europa é melhor que o Brasil. O Brasil perde aqui para o Haiti. Mesmo no governo do PT. Perde para o Haiti, países da África, do Oriente Médio. Então, assim, essa sua comparação é muito infeliz, porque não tem como comparar. Eu acho que ela é muito, muito pertinente. Não é pertinente. Não é, porque o senhor dá a entender com a sua colocação que só os países que são governados pela esquerda são fracassados. Porque se eles fossem o máximo, como se todo mundo então agora estaríamos muito bem. Então o Brasil estaria muito bem agora. E Cuba está muito bem, né? O Brasil estaria nadando de braçada agora. Cuba também está muito bem, né? O Brasil está muito bem agora. Mas eu fico pensando, né? Os países da América Latina todos sofreram ditadura. E estávamos muito bem na época da ditadura. E a pior delas é a ditadura de esquerda. A pior delas é a ditadura de esquerda, tipo Cuba. Não havia corrupção. Eu nem vou discutir embargos com o senhor, porque não. Mas eu só lhe pergunto isso. Não havia corrupção na época da ditadura? A esquerda ainda é pior quando tem ditadura. Quando é ditadura. Ele foge da resposta. Tipo Venezuela, ditadura da esquerda. Cuba, ditadura da esquerda. Não sei mais onde é que é. Eu não sei se na China também não, ou na Coreia também não é ditadura de esquerda. A esquerda é um mal da humanidade. Vocês querem saber? Hoje ele se superou. Fazer o quê, né? Ele se superou, né? Mas deixa assim. Só um pouquinho. Doutora Luísa me garantir a palavra? Não me garante a palavra? Está garantido. A doutora Márcia nem falou quase. Aqui, sobre a esquerda, por que ser de esquerda? Né? Primeiro, porque eu aprendi a ler. A partir do momento que eu sei ler, né, eu posso buscar informação. Eu não preciso morrer ignorante, eu posso me tornar uma pessoa mais aquilatada, né? Eu sei ler, então, doutora Luísa... Só os da esquerda sabem ler. Tá. O senhor me garante, doutora Luísa? Garanto. Ele não se aguenta. Não, ele não aguenta. Então, assim, a culpa é da minha professora do ensino fundamental. Ela me ensinou a ler, doutora Luísa, e a partir de então eu não parei mais. Né? Então, eu fui buscar a informação, eu não me contento com o que a mídia me passa, né? Aliás, eu nem recebo esse tipo de informação mentirosa, né? Fake news pelo WhatsApp. E assim, doutora Luísa, daí o senhor diz assim, por que de esquerda? Porque a gente gosta de gente. A gente é de esquerda porque a gente gosta de gente. Porque a gente quer que as gentes tenham comida no prato, que as pessoas tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, que as pessoas tenham acesso ao lazer, porque a gente não quer só comida também, né? Como diria né, o Arnaldo Antunes dos Titãs, antigamente. Aí eu digo assim, aí a doutora diz assim, porque são quantos países, isso, não sei o que, blá, blá, blá. O capitalismo deu certo, então, doutora Luísa? O senhor não vê gente morando na rua? O senhor não vê gente com fome? O senhor não vê gente desalentada? O senhor não vê gente desempregada? O senhor não vê o sistema de saúde assim completamente à bancarrota? O senhor não vê assim a lei trabalhista destruída? O senhor não vê as aposentadorias destruídas? Ou o senhor acha que o Brasil vive no comunismo? O capitalismo privilegia o trabalho, o esforço de cada um.
E o socialismo privilegia não. também. Socialismo não. E privilegia... Todo mundo trabalha, não me vamos garantiu botar a no, palavra, vamos botar no Luiz, bolo só e me depois garantiu dividimos a entre todos. palavra. Tá. O capitalismo também, doutora Luiz, o capitalismo, ele simplesmente ele é a favor da meritocracia. E a meritocracia, as pessoas não começam do mesmo patamar. Então, o seu filho, o meu filho com curso superior completo, ele vai começar do mesmo patamar do filho do meu vizinho que mal concluiu o ensino médio. Então, não é, a diferença é muito grande. Então, assim, o capitalismo, o senhor acha que deu certo para o senhor. Deu certo para nós, né? Até certa medida, porque vivemos uma vida mais tranquila. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o senhor não pode falar mal do socialismo e do Nós comunismo, vivemos nós uma não vida mais vivemos esse tranquila regime. pelo nosso Agora, nós esforço. Pelo conhecemos. nosso Aí esforço. o senhor me garanta, por favor, a palavra, doutora Luísa. Daí o senhor diz assim, ó, melhor que o Brasil. Ou pelo menos quando o PT era governo. Quando o PT era governo, o pobre estava no orçamento. E nós nunca fomos socialistas ou comunistas, nós éramos capitalistas. Porque certamente o senhor também encheu os bolsos de dinheiro na época do PT. Todo mundo ganhou dinheiro na época do Perdi PT. dinheiro no governo do PT. Perdi dinheiro. Então está explicado por que o senhor odeia o PT. Não odeio o PT, doutora Márcia. Mas, de qualquer maneira, esse exemplo que a senhora deu não serve. O capitalismo, ele privilegia o esforço próprio. E vocês já entendem que todo mundo tem que trabalhar, fazer o bolo e dividir um pouquinho para cada um. Ou seja, Não é que o esforço próprio. isso Isso é comunismo. não. A ideia de vocês é que nem parasita, ou seja, não faço nada, recebo uma parte do bolo. Não, eu trabalho, a doutora Ângela trabalha, o doutor Fernando trabalha, todo mundo trabalha, ninguém espera o dinheiro cair do céu. Todo mundo quer, todo mundo Mas produzindo. vocês querem implantar um sistema em que o trabalho de todos reverta para o bolo todo. O Brasil nunca foi comunista. Ele sabe mais o que ele está falando. Até congelou. Congelou. Não, o Brasil não foi comunista porque deu a Revolução de 64, né? Agora o programa está quase terminando e ele me vem com a Revolução de 64. Eu tinha só 2 anos. E o senhor também era criança. Tá, e aí, o que vocês... Profundamente lamentável. E a expectativa... Lamentável. Lamentável é esse posicionamento de vocês. Tentaram isso para dar um golpe e o doutor Luiz acreditou. Não, e não é só isso. Olha, desculpa, a reforma agrária. Quem acredita nisso acredita em Deus. Não, naquele momento, havia rumores, havia temor de que... Bom, não Coisas sei daquela época são as fake news de hoje. Não sei se eles estavam dizendo. Havia uma preocupação nesse sentido. Né? Naquela época havia um movimento nesse sentido. Existe agora também. Né? Bom, por que eles estavam acreditando que o João Goulart, e o João Goulart era socialista, você sabe. Para ele era capitalista, doutora Luísa. Capitalista, não com o dinheiro dele, mas com o dinheiro público ele era socialista. Trabalhista. Ele era a favor do povo trabalhador. Mas por que ele não dividia as terras que ele tinha tudo? Ele tinha bastante terra aqui em São Borja. Ele tinha bastante terra aqui. Podia dividir em lotezinho e dar para os pobres, né? Mas não. A reforma agrária, o senhor sabe da função social da terra, doutor. O senhor é um advogado competentíssimo. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Isso aconteceu já uns 10, 15 anos atrás, ou 20. Uma pessoa que eu conhecia, um cliente, o pai dele tinha loja, e aí ele estava lá no movimento da esquerda, lá, assediando as lojas, etc. Tal. Aí eu encontrei ele lá, falando, o que vocês vão fazer da loja do teu pai? Não, lá não, só nas outras, para ver como é que funcionam as coisas. Esquerdista é tudo assim, doutor. Ele tinha uma loja ali ele tinha uma loja na Galeria Malcom, o pai dele, e ele fazendo passeata lá para tentar depredar as lojas dos outros, não do pai dele. Não, lá doutora Luísa, uma correção. Uma passeata de esquerda não é para depredar nada. Uma passeata de esquerda é para reivindicar direitos. Não é para depredar, mas é para agitar. Tudo bem.
Que seja, porque se é para ficar como está, nem vamos para a rua. Não, a esquerda gosta de uma baguncinha, isso ela gosta. Não, gosta de chamar a atenção. Olha o preconceito. Olha o preconceito escancarado. Chamar alguém que gosta de bagunça é preconceito? Doutora Luísa, já estou achando que a senhora não é mais daquela direita cheirosa que gosta de dar agora não está muito cheirosa. Eu acho que a senhora é da extrema direita. Acabou o perfume, doutora Márcia. Eu acho que não está mais comendo de garfo e faca, doutora Ângela. Está chegando o final do nosso programa. Temos 5, 6 minutos aí para... 5 a 6 minutos, cameraman. Nós estamos... Falta menos, um pouquinho mais que 5. 6 minutinhos para nós fazer aí uma... Vou fazer uma perguntinha. O que é a expectativa de vocês para a eleição, a próxima eleição presidencial, e eventual candidatos com potencial de serem eleitos? Claro, além do Lula, né? O Lula já está no segundo turno tranquilo. Eu digo os demais. Só tem dois. Lula, Só tem dois com potencial de ser eleito. Só tem dois. Qual seria? Lula ou Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Só esses dois. Também acha isso, doutora Márcia? Você da Via não aparece. E doutora Ângela? Também, lógico. Eu acho que o Bolsonaro corre sério risco de não ir para o segundo turno. O senhor já viu que o seu candidato chegou para tirar mais votos do Bolsonaro? Porque ele divide a extrema-direita. Ele divide o rebanho. Não, doutora Márcia, o Sérgio Moro vai pegar votos de praticamente de quem não gosta da esquerda. E olha que a esquerda, muita gente não gosta da esquerda. Por isso que ele já chegou a 3%. Né? Muita gente não gosta da esquerda, por isso que elegeram esse homem que está aí. Mas tem muita gente que também não gosta do Moro, então... Olha, mas o englobar o Moro que está fazendo... Não, eles podem não morrer de amores pelo Moro, mas eles morrem de ódio da esquerda. Não é não a morrer de segunda maior rejeição é do Moro. Não gostar a segunda maior rejeição. A primeira é do Bozo. Sim. E a do Lula mas é que eles são farinha do mesmo saco. O Bolsonaro ele está desesperado, né? Vocês têm observado que ele está desesperado, quer dar aumento para isso, quer furar quer aumentar já furou o gasto, os testes de gastos. Ou seja, isso é populismo. Eu já disse assim, o Bolsonaro, se ele puder, ele dá as calças e mais alguma coisa. O Bolsonaro sempre foi um desesperado, né? Acontece que ele se elegeu presidente, mas desesperado ele sempre foi. Ele sempre foi uma pessoa apelativa, seja enquanto deputado federal, seja enquanto candidato, e agora quando é presidente. Ele é uma pessoa que apela assim, aos extremos, à baixaria. Ele é uma pessoa desesperada, desorientada. Como é que a esquerda deixou um homem desse ser eleito? Para ver o senhor veja bem que país é esse, né? A esquerda que país deixou. É esse que merece esse presidente? Como é que o Moro foi ser ministro de um homem desse? Essa é a pergunta. Pois é, mas é que ele foi iludido, segundo o doutor Amor. Não, é que eles são farinha do mesmo saco. Foi enganado. Né? E quando ele percebeu que foi iludido, o juiz da Lava Jato o carro, deixou ele enganar. pediu o boné e saiu fora. Com esse homem aí eu não fiz. Farinha do mesmo saco, doutora. Esse homem me enganou. Eu, se fosse o Moro, eu tinha ficado lá nos Estados Unidos, nunca mais botava os pés no Brasil. Eu enfiava a minha cara. Por que ele voltou? Ele voltou pelo amor ao Brasil. Como então o ingênuo desse tem condições de ser presidente da República? Com toda essa ingenuidade, ele tem condições de ser presidente da República? Não, ele não tinha condições nem de ser juiz federal. Tem, porque agora ele está começando a aprender a malandragem da qual a esquerda tem doutorado. Agora, a esquerda tem doutorado. Até onde eu vi o que ele está fazendo agora é a esquerda tem doutorado em malandragem e ele está começando a aprender. Bom, o doutor Luiz assistiu o Pedro Bial, pelo visto, com o Moro. O Bial não perguntou sobre o STF, sobre a anulação dos processos? Eu não assistia. Só vi a introdução ali do programa e não vi. A primeira pergunta que ele fez Não, ele não assistiu o programa, ele recebeu um WhatsApp com uma parte editada. Só aquilo que comprei. Não, a entrevista toda. A entrevista toda me mandaram. Agora a doutora Márcia viu, né? Ela foi ouvir o Moro. Doutora Luiz, eu não assistia. Acabou de confessar.
Já acabou de confessar que ouviu. Eu imprimi do Poder. Mas está nas redes sociais, né, doutora Luísa? A senhora dizia que não assistia a Globo e um dia se traiu aqui no assisto. programa. Eu estava vendo a Não Globo. assisto. Ué, mas a senhora não Está assistia aqui, doutora Luísa. a senhora se traiu. Eu imprimi do Poder 360 e do site Terra. Bem, pessoal, está no final do nosso programa. 1 minuto para cada um para fazer a despedida e as considerações. Tá, posso começar, então. Eu quero lamentar a participação do esposo lá em Dubai, quando se refere ao país de Dubai como sendo um país semelhante ao Brasil, que prestigia as minorias, quando ele fala que a Amazônia é uma mentira que esteja sendo devastada pelas queimadas, porque é uma floresta úmida e não pega fogo. Então, com isso, a gente não tem o que dizer de um presidente tão ignorante, tão imbecil como esse. Então, fora Bozo Verme, para sempre. Doutora Márcia, 30 segundos. E doutora Amanhã Vamos também. esperançar, faltam 409 dias, 3 horas, 52 minutos, 32 segundos para o fim dessa triste era desse verme. E Lula 2022. Eu quero só complementar o que o doutor Fernando falou. Ele é mau caráter. Eu acho que, assim, para definir o Bolsonaro em uma palavra, mau caráter. É isso. E para definir o Moro? Para definir o Moro? Incompetente. Igual. Não. Sem auxílio. Idem. Moro, idem a Bolsonaro. Aliás, a própria Conja diz, né, que eles está recebendo ajuda aí dos universitários. Bem, suspeito, aproveitador e mentiroso. Eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores, né? E encerrando esse programa, já estamos quase no final do ano, né? Já estamos a 45 dias, menos de 45 dias da virada do ano, então aproveito a oportunidade para me despedir dos telespectadores, agradecendo a audiência e digo para todos, neném, até a próxima semana. Até.